O Nando Moura recentemente publicou um vídeo em seu canal onde ele fez uma música pro garoto espertinho, né? Garoto esse, né? Conhecido como Felipe Neto popularmente, que anunciou há um tempo atrás, fez uma parceria de uma duração até que mediana, vamos dizer assim, com a Blaze. Blaze, que é patrocinadora aqui do New York Treta. E aí, o Nando Moura, que foi um dos principais críticos a isso, ele bateu muito na tecla de que o Felipe Neto estava anunciando um cassino online para seus inscritos infanto-juvenil. Quanto a isso, eu acho que todo mundo aqui concorda que o público do Felipe Neto é um público formado majoritariamente por essa faixa etária, né, de crianças e adolescentes, e ele estava lá, anunciando a Blaze. Então, gente, muitos de vocês não entenderam que na época lá daquelas polêmicas, eu estava concordando com vocês. Eu acho que o Felipe Neto não deveria ter aceitado um patrocínio de uma casa de apostas, né, um cassino online, justamente pelo fato de que o cassino online ele é destinado para maiores de 18 anos. Pois bem, depois de toda aquela polêmica, surgiram as investigações contra a Blaze. E ó, vou falar para vocês, eu concordo que a Blaze deveria ser investigada, né? Afinal de contas, uma empresa que causou tanta polêmica assim, não que ela tenha causado, mas que geraram tanta polêmica em cima de uma empresa, eu acho que a polícia deveria sim intervir para verificar se realmente as denúncias eram verdadeiras ou não. Tanto que na época eu falei, quando sair o resultado, eu vou trazer aqui para vocês. Pois bem, os resultados saíram, o Nando Moura continua criticando o Felipe Neto, mas agora em uma vertente de que o Felipe Neto, ele anunciou cassino pra menores de idade, vamos colocar assim. Mas é o seguinte, o Lucas Burni, que na época fez um vídeo excelente falando sobre essa polêmica da Blaze, ele voltou a falar sobre a Blaze, agora tratando mais do caso do fim, né, dessa polêmica toda. As investigações já foram concluídas e aqui tem o resultado de tudo. Eu vou assistir com vocês, ele deu a opinião dele, vamos ver o que ele disse a respeito. Esse conteúdo é muito complicado de fazer por vários motivos. O primeiro é que eu não posso mostrar quase nada de cassino no YouTube porque tem risco de eu levar um strike, como já aconteceu antes. O segundo é que tocar nesse assunto... Lembrando que muitas pessoas fizeram vídeos falando sobre a Blaze e acabaram levando o strike porque eles colocaram links. E o YouTube até então não permitia links. Hoje a Blaze já é autorizada pelo YouTube, pelo Google, de colocar links, porque, como eu falei, viram que é uma empresa séria, uma empresa confiável. O Google não deixa qualquer empresa de casa de apostas, de jogos de azar, colocar links, entendeu? Anunciar no Google Ads, por exemplo. Mas enfim, vamos lá. Automaticamente vai fazer pessoas não gostarem de mim. Porque eu tenho uma opinião sobre a aposta e ela vai contra o efeito manada que acabou surgindo numa bolha depois desse vídeo. Onde as pessoas parecem que descobriram o que é aposta ano passado. Só que no fim das contas eu comento sobre o que eu acho interessante e falo a minha opinião. Concordando ou discordando, eu sempre tento tratar todo mundo com respeito. Por isso eu espero o mesmo de vocês que me acompanham. Então pode parecer que eu sou... E eu também sempre tentei tratar com respeito, mas... Pô, aí o pessoal vem xingar, vai falar que eu não ligo pros meus inscritos, que eu quero que eles percam dinheiro, e na verdade não é assim. Eu nunca ganhei através das perdas de vocês, sempre fixo, acabou, anuncio, já era, é isso. Não importa se entrou uma pessoa pelo meu link, 2, 100, 1000, enfim, é sempre um valor fixo. O advogado do diabo e que defende o cassino, mas calma. Antes que você comente que eu sou vendido, que eu tô arrumando terreno pra anunciar algo do tipo no meu canal, pelo menos escuta o meu ponto de vista. Porque querendo ou não, esse mês surgiu um fato novo em toda essa história. A investigação da Blaze foi concluída pela polícia e ao que tudo indica, nada relacionado a golpe foi encontrado. Mas pra chegar nesse ponto, primeiro vamos relembrar como tudo isso começou. Muita gente tem a impressão que essa onda de aposta e cassino começou com a Blaze, mas essa tendência aqui no Brasil começou lá em 2018, quando o até então presidente Michel Temer sancionou a lei legalizando as apostas esportivas no Brasil. É verdade, e nessa época que ele sancionou, as apostas esportivas começaram, né, a anunciar em peso aqui no Brasil, e todas, absolutamente todas, tinham cassino online, tinha parte de cassino online. Então, tipo, sempre aconteceu isso daí, desde 2018, quando o Michel Temer aprovou essa lei. Foi a partir daí que começou a chover empresa do tipo, principalmente no futebol, que obviamente é o esporte mais popular por aqui. Sendo assim, o entretenimento com maior visibilidade agora era vinculado à aposta. E você pode falar, mas Lucas, aposta esportiva e cassino são coisas diferentes. Realmente são, só que toda casa de aposta, sem exceção, também tem cassino disponível, por isso não tem como separar as duas coisas. Quem quer apostar vai conhecer o jogo do aviãozinho, independente se está vendo a propaganda de aposta esportiva. De qualquer forma, esse mercado só foi crescendo porque cassino é extremamente lucrativo, e como tudo aqui envolve dinheiro, quanto mais eles investem em anúncio, mais pessoas jogam. E se mais pessoas jogam, mais a casa lucra. Por isso o futebol foi tomado por patrocínio do tipo. Hoje quase
todo time tem uma casa de aposta estampada na camisa, o maior campeonato brasileiro de futebol tem uma casa de aposta no seu nome e hoje em dia já virou uma coisa comum. Mas foi em 2020 que essa tendência começou a expandir para outros meios, e é aí que entra a Blaze. Porque a Blaze descobriu que tinha um meio muito fácil de atrair público. Em vez de anunciar na TV ou em camisa de time, por que não anunciar com influenciadores? Que tem um alcance gigantesco e, como o próprio nome já diz, influenciam muita gente. Foi assim que começou a onda de anúncio da Blaze no Instagram, YouTube, podcast e uma porrada de lugar, e pela sacada de focar nessas pessoas, eles se tornaram a casa de aposta mais conhecida do Brasil. Porém, essa estratégia veio com um lado positivo e um lado negativo. A parte boa é que o crescimento foi muito rápido. Agora a parte negativa é que cassino envolve muita questão moral. Influenciador, querendo ou não, também tem muito hater. Logo, as pessoas vão usar o patrocínio pra atacar o indivíduo. Por exemplo, o Felipe Neto prega moralidade com vários assuntos, só que em certo ponto ele também foi patrocinado pela Blaze. O que é um prato cheio pra quem não gosta do Felipe apontar a frágil moralidade dele usando o patrocínio, entende? Exatamente, tanto que, tipo assim, se a gente for analisar friamente, o Nando Moura, o Kim Kataguiri, o pessoal do MBL, não procurou saber se as denúncias eram verdadeiras, não procurou saber a fundo quem era Daniel Pini, não procurou saber nada. Não procurou saber, só viu que, pô, o Felipe Neto tá enfiado em uma polêmica, vamos atacar ele de qualquer forma. Cara, eu quero só ver o MBL falando sobre as investigações da Blaze que foram encerradas, não vai falar. Não vai falar. E pelo contrário, se falar, a culpa é da justiça. A justiça foi comprada. Igual o Nando Moura deu a entender, tá? Não que ele falou, mas ele deu a entender isso. Justiça de São Paulo determina desbloqueio de sites e contas da Blaze. Juiz declarou: não há nos autos comprovação da materialidade dos crimes de organização criminosa e lavagem de capital pela plataforma de apostas. Sempre que vai subindo, sempre que as instâncias vão chegando mais perto da cúpula do poder, vai lá o juiz de primeira instância, manda prender o cara e tudo mais. O que você está vendo agora? É Toffoli libertando Marcelo Odebrecht, toda a turma, a cúpula da Lava Jato. Porque esse pessoal da Blaze é um pessoal muito poderoso. É um pessoal que tem conexão com a mais alta cúpula do governo brasileiro, que tem conexão com gente com muito poder. E através dessa influência que eles têm, desses meandros que eles conseguem alcançar as mais altas esferas, que eles conseguem torcer as coisas. E aí você vê diversos desses sites ilegais atuando normalmente no nosso país, sem problema nenhum, enquanto dilapidam o patrimônio do povo brasileiro. Onde eu quero chegar? Quando a sua empresa investe nos maiores influenciadores do Brasil, todos eles têm um alvo em comum. Eles fazem anúncio dessa casa de aposta. Dessa forma, chegamos em 2023, quando o Daniel Penin fez um vídeo expondo o suposto golpe. Vendo hoje, parece um grande episódio de The Office imaginar que o Daniel Penin, um dos maiores pilantras que já passou pelo YouTube, foi o responsável pelo efeito manada de odiar cassino por ser golpe. Um cara que já deu golpe em outras pessoas fez 3 vídeos apontando outro golpe. Né, na época, mais uma vez lembrando, fizemos um vídeo mostrando isso aí, mas não, né, é pelo bem maior que ele tá fazendo. Quando você para pra pensar, fica até engraçado, mas sem tirar o mérito porque esse vídeo é muito bem editado e foi aqui onde tudo começou. Eu vou ignorar os outros dois porque é só ele dando 500 voltas pra falar quem é o dono da Blaze, mas no primeiro o Daniel aponta umas coisas muito esquisitas sobre essa casa. Denúncias de saques que nunca chegaram, jogo travando, entre várias outras coisas que é muito importante ter visibilidade porque isso gera uma repercussão que consequentemente vai chegar à polícia. E foi por causa dessa visibilidade que a investigação da Blaze começou. Nesse ponto, muita gente se engana achando que no momento que chegasse até a polícia, o Felipe Neto, o Vitube, Carlinhos Maia e todos os influenciadores que divulgaram o caso de aposta seriam presos, só que não é bem assim. Pra entender o porquê, vamos dar uma olhada na lei que baniu os cassinos aqui no Brasil. Até 1946 existiam cerca de 71 cassinos atuando no país. Mas tudo isso acabou no dia 30 de abril desse mesmo ano. A partir dessa data era proibido a prática de jogos de azar em território nacional. O motivo seria que essa prática é degradante ao ser humano. Pouco tempo depois, o governo percebeu o quão lucrativo era esse negócio e decidiu mudar um pouco as regras. Essa prática é permitida, mas somente se eu fizer. Foi assim que surgiu as loterias que duram até hoje. Agora, nos tempos atuais, tem um problema. Porque na época que a lei onde proibia cassino no Brasil foi criada, não existia internet. Logo, tem uma brecha porque realmente é proibido montar um cassino no Brasil. Porém, não tem nada sobre cassino online. Sendo assim, mesmo não podendo ter uma sede no país, tanto a Blaze quanto a Betano, Pixbet, entre várias outras empresas, atuam no país pela internet. Então a investigação nunca foi sobre o cassino poder existir. A investigação era sobre ser um golpe. Não pagar quem ganha, travar o saque, entre outras denúncias que ganharam visibilidade depois do vídeo do Penin. Por isso eu nunca entendi o efeito manada que surgiu de odiar cassino, sendo que é um jogo de azar exatamente igual a loteria, igual a loot box que tem vários jogos populares, você tem muito mais chance de perder do que de ganhar. É uma coisa... Exatamente. E eu não vejo ninguém odiando pra caralho quem anuncia aí, porque tem muito canal de CS, um jogo Counter-Strike, né, que anuncia essas loot boxes aqui, Rocket League também, não sei se tem mais, provavelmente não tem mais, mas também tinha. O FIFA tem isso aí também. Coisa que existe há muitos anos. Eu nunca vi ninguém reclamando do FIFA, por exemplo. É claro que tem muita casa de aposta que é golpe, que não paga, e você tem que estar muito atento onde você coloca seu dinheiro, mas essa é uma tendência impossível de parar. Usando a minha régua moral, pra mim um problema não tá em cassino existir. O problema tá em como é passado ao público. O influenciador que divulga como renda extra ou dinheiro fácil deveria ser tratado como golpista. Exatamente, eu concordo em gênero, número e grau.
Tanto que se vocês olharem os anúncios do New York Treta, é sempre com responsabilidade, com todos os avisos, seguindo à risca todas as normas estabelecidas pelo CONAR, que recentemente não, acho que foi no começo do ano, fez lá um artigo com todas as regras que precisariam ser seguidas para anunciar. Da mesma forma, mais ou menos, como aquela regra que todos os anúncios de cerveja tem que ter aquele aviso. Se for dirigir, não beba. Beba com moderação. Isso daí é porque o pessoal é obrigado a colocar esses avisos. Cassino vai ser a mesma coisa. Porque ninguém compra bilhete da Mega Sena com a certeza de ficar rico. Existe a possibilidade, porém, é um entretenimento. É a emoção de saber se tu vai ganhar ou não. Entendi meu ponto. Mas agora, finalmente, a Blaze estava sendo investigada pela polícia. Na minha opinião, toda casa de aposta que patrocina influenciador, time de futebol, programa de TV ou qualquer outro meio com alcance deveria ser investigada. Eu confesso pra vocês que no começo eu realmente achava que a Blaze tinha algo suspeito porque tudo sobre a investigação dava a entender isso. Primeiro, o site foi suspenso no Brasil, o que faz sentido afinal se existe uma investigação. Eu sempre confiei, tanto que vocês podem olhar lá na época. Reveja os vídeos. Eu falava, não, no final, depois vocês vão ver, rapaziada. Investigação sobre golpe, é importante você fazer o possível para que o número de pessoas lesadas não... Brasileiro é muito burro. O cara quer e acha que é mais inteligente que os outros. Então chega lá no site da Blaze, quer fazer bugzinho lá pra tentar sacar, sabe? Bug de jogo. Tem muito isso daí no YouTube. Na época tinha mais, né? Bug de bônus, pra tentar fraudar o bônus que a Blaze dava pra conseguir sacar. Porque assim, o bônus funciona com um sistema de rollover. Ou seja, você coloca o seu dinheiro real, e aí eles duplicam o seu bônus, o seu dinheiro, né? Mas com essa duplicada, o valor é de bônus, então se você colocou R$100, você ganha R$100 de bônus. Esses R$100 de bônus, você consegue sacar. Só que você precisa cumprir alguns requisitos, porque são as regras dos bônus. Na Blaze tem isso, em várias casas de aposta também tem. É uma forma comum de trabalhar com esse mercado. O pessoal tentava burlar esse negócio. Ou seja, vou dar um exemplo pra vocês. O cara ganhou R$100 de bônus e ele tinha que jogar 36 vezes com esse bônus pra ser liberado pra sacar. O que o cara fazia? Ele ia num double da vida, que é esse jogo aí que vocês estão vendo. Aí ele e tinha uma média, você tinha que anunciar até R$25. Anunciar não, apostar até R$25. E aí o que acontecia? O pessoal ia nesses jogos assim, ó, tipo double, apostava 25 no vermelho, 25 no preto, acabou. Apostava aqui, porque a chance de dar um ou outro, pô, você pode olhar o histórico aqui, só deu um branco aqui nesse histórico todo. Então eles faziam isso por quê? Pra ir contando no sistema que eles estavam apostando, que eles estavam fazendo rollover. Sendo que isso aqui não é permitido. Não é uma aposta que ele tá fazendo. Ele tá fazendo ele está fraudando o bônus. E aí acabava que ele queria sacar depois, não conseguia porque a Blaze detectava, e aí ia chorar no Reclame Aqui. Isso era um dos pontos, tem muito mais também. O saque, por exemplo, às vezes a Blaze faz verificação, porque ela é obrigada a fazer essas verificações pra evitar até lavagem de dinheiro, essas coisas. Aí o cara pedia pra sacar, demorava 1 hora lá, o cara ficava desesperado e ia reclamar, sendo que na Blaze tá lá estabelecido o tempo que é até, acho, se eu não estou enganado, 3 dias úteis para sacar. Então, assim, tinha muita coisinha que o pessoal não lê as regras, tenta fraudar de alguma forma, tenta bugar algum jogo, e acaba ficando bravo, aí vai reclamar. Normalmente. Além disso, a justiça bloqueou as contas bancárias da Blaze e o valor... Fora menor de idade, né, também. O cara entrava a Blaze tá claramente, é para maiores de idade. Vai lá o ser, menor de idade, 17 anos, que a Blaze vai pedir documento, vai lá, e aí começa a apostar. E lembrando, todo esse dinheiro, por exemplo, menor de idade foi lá, colocou dinheiro na Blaze, aí jogou, apostou, ganhou, tentou sacar e não conseguiu porque é menor de idade, a Blaze, ela devolve o depósito feito, tá, gente? Ela devolve o depósito feito. É só entrar em contato lá com o suporte que eles devolvem. Por quê? Porque eles não podem aceitar dinheiro, eles não podem pagar para menor de idade, e eles também não podem aceitar. Só que como os documentos só são solicitados na hora do saque, eles detectam lá e eles devolvem o depósito. Então, e eu acredito que eles são obrigados a fazer isso, tá? Porque eles têm a licença lá, eles podem perder a licença se eles não fizerem isso. O valor chegava a 100 milhões, porque se fosse comprovado o golpe, esse valor seria usado para reparar os danos. Esse caso ganhou ainda mais visibilidade quando o Fantástico exibiu a matéria sobre a Blaze, só que é tão inacreditável a ironia desse mundo, porque vocês sabem que tudo aqui gira em torno do dinheiro. O Penny fez um vídeo sobre a Blaze para ganhar visibilidade e vender curso, não é porque ele se importa com os pobres e vocês sabem bem o motivo. Enquanto a Globo fez uma matéria contra a Cassino, onde parece ser literalmente para queimar a concorrência, porque no intervalo da reportagem sobre a Blaze, eles anunciam outro cassino. Milhões de reais da Blaze, o site de apostas que promove o jogo do aviãozinho, com influenciadores populares e que deixou vítimas no prejuízo. Eu tive crise de pânico, de ansiedade. É logo depois dos comerciais.
Imagine fazer toda uma matéria sobre as vítimas de um cassino pra logo em seguida passar uma propaganda de outro cassino. É como se existisse a aposta do bem e a aposta do mal. É a do bem é que coloca dinheiro no meu bolso. Mas como a Globo tem um alcance gigantesco, tanto a Blaze quanto a investigação em si ficou ainda mais em evidência. Vários influenciadores deixaram seu contrato por medo de manchar sua imagem, mas lembra que lá no começo eu disse que cassino era uma tendência impossível de parar. Dessa forma chegamos em janeiro desse ano, porque se você não consegue parar a onda de casa de aposta, pelo menos você pode regulamentar e controlar um pouco a situação. Fazer com que empresas como o Blaze, Betano, John Bet tenham sede no Brasil, tenham representantes aqui no país, porque se você tiver algum problema, você pode processar. Por isso, no começo de 2024, surgiu um projeto de lei para regulamentar e legalizar os cassinos. Muita gente acha que isso é ruim para as casas, só que muito pelo contrário. Apesar do imposto, quanto mais confiança você passa nesse meio, mais pessoas você atrai. Tu ia preferir apostar no site que a sede fica, sei lá, em Xangai, ou num site que tem sede no Brasil, e logo você poderia processar em caso de golpe. Exatamente. Outro detalhe também. Muitos desses influenciadores de Instagram que tá sendo preso aí só anunciando esses cassinos aí chinês. Muitos chineses viram esse mercado e vieram correndo. Pô, mano, acredito que vocês já devem ter recebido uma proposta de cassino chinês lá no direct de vocês. Então, mano, os caras caíram matando. E aí é esse negócio de tigrinho, essas porra aí, que eu sei que na Blaze tem, mas o da Blaze eu garanto aqui, eu afirmo que é o original, ou seja, o jogo original da PGSoft, né? Que é outro detalhe também que o pessoal conseguiu craquear o jogo, e aí eles conseguem alterar lá a possibilidade de ganhos. Na Blaze não, porque eles trabalham diretamente com o fornecedor oficial do jogo. Basicamente, a Blaze trabalha com terceiros, né? Com terceirizado. Então, os jogos são fornecidos por uma empresa e a Blaze é outra. Então, a Blaze linka esses jogos, e aí quando a pessoa entra no jogo, ela tá acessando o servidor da empresa do jogo, entendeu? Pra jogar. Então não tem como, nem se a Blaze quisesse, ela conseguiria alterar esse jogo, porque o jogo tá no servidor da empresa, no caso, PGSoft. E aí o que o pessoal conseguiu, né? Esse pessoal de cassino clandestino conseguiram hackear o jogo. Então eles meio que roubaram do sistema da PGSoft e eles colocaram o jogo em um servidor próprio. Então eles conseguem alterar, porque eles têm acesso ao servidor. É basicamente isso, gente. Por isso que no momento... Por isso que é muito importante. Se você quer fazer uma brincadeirinha ali e tal, se divertir, é muito importante você procurar alguma casa de aposta legalizada, licenciada, regulamentada, tudo bonitinho. Se essa lei for sancionada, diversos cassinos vão vir para o Brasil porque aqui é um mercado muito bom para eles, incluindo a Blaze. Porque acreditem se quiser, essa história teve um desfecho há pouco tempo atrás e eu não vi ninguém comentando sobre. A justiça... Por que será, né? Agora eu queria ver se fosse incriminada, proibida de ficar no país, enfim, eu queria ver se esses youtubers tudo aí que criticaram não estariam descendo o pau. Determinou o desbloqueio das contas da Blaze e que o site deles voltasse a ficar disponível. A Polícia Federal concluiu as investigações e não encontrou nada que justificasse o bloqueio das contas. E segundo o jurídico da Blaze, eles estão caminhando para obter a licença e o CNPJ assim que cassino for regulamentado no Brasil. Ou seja, logo menos a Blaze vai ter uma sede no país. Então isso marca o fim do caso Blaze. Eu tenho certeza que muita gente não esperava esse desfecho, já que essa casa de aposta virou sinônimo de golpe depois da polêmica. Mas essa é a realidade, pessoal. O cassino é uma realidade. Eu acho muito mais justo você regulamentar e colocar regras como não deixar pessoas com histórico de vício e aposta criar conta, não deixar pessoas com público infantil fazer publicidade do tipo, entre várias outras regras para pelo menos controlar essa tendência. Uma regra muito boa é deixar claro como funciona o sistema de bônus, porque você já deve ter visto algum anúncio do tipo, deposite R$200 e ganhe 200 de bônus. Acontece que esse bônus você não pode sacar, é como se fosse um dinheiro fictício só pra jogar. Mas na verdade, pode sacar, né? Mas aí tem as regras lá, por exemplo, você tem que apostar o valor do bônus 36 vezes. Vai de casa para casa, esse bônus aí é definido pela casa, mas 10 vezes o valor, 35 vezes, eu acho que é 36 vezes na Blaze, mas enfim, varia muito. Mas tem como sacar, mas você tem que cumprir os requisitos e tá todos bem esclarecidos lá nos termos de uso da plataforma, nos termos de bônus. Muita gente não sabe disso e é daí que surgem as reclamações sobre não conseguir sacar o dinheiro. De qualquer forma, até o final desse ano, o cassino vai ser legalizado no Brasil. E essa é uma realidade independente se você acha moral ou não. É um negócio que movimenta muito dinheiro e o mundo gira em torno disso. Eu percebo que essa moralidade com casa de aposta é muito questão de nicho. Eu acompanho muito canal de esporte, MMA e futebol, e praticamente todos passam propaganda de alguma casa. E da forma certa, deixando claro que é apenas diversão. Eu assisti a final da Euro na Cazé TV, e deve ter rolado uns 8 anúncios de... Não, peraí. Pô, a Cazé TV, que pra quem assistiu a Eurocopa, eram uns 8, uns 10... Eu conheci umas 10 casas de aposta só na Eurocopa. Era um anúncio atrás do outro e não tinha exclusividade. Então não era, por exemplo, essa daí que tá mostrando, só ela. Não, eram 15. Depois dessa daqui tinha um outro anúncio, que era de uma outra casa. E assim ia.
empresa do tipo, eu não vi ninguém reclamando. Porque as pessoas já estão acostumadas com isso, só que por algum motivo tem outro nicho, principalmente de canal de comentário, que a turma parece que descobriu que a aposta tem um ano. Então é curioso como existe essa diferença de público. Mas se for pra receber dinheiro desse meio, eu prefiro muito mais que seja um CPF recebendo valor do que um CNPJ. Eu prefiro que seja um youtuber que eu gosto recebendo valor do que, sei lá, a Globo. Contanto que você... Então, é o que eu falei no começo. Antigamente o pessoal tinha muito isso, de tipo, a Coca-Cola tá patrocinando um youtuber, sabe? E aí agora, por exemplo, tudo bem, eu entendo as críticas de casas de apostas estarem patrocinando youtubers, mas a gente não vê essa comoção toda, essa revolta toda, com anúncios da televisão, a Globo sendo patrocinada pelo Esporte da Sorte, ou times de futebol, né? Se falando sobre a Blaze aqui, o Atlético Goianiense, eu não vejo a torcida do Atlético Goianiense descendo a madeira no time, porque estão apoiando estão sendo patrocinados pela Blaze, e muito menos a do Santos. Pô, o Santos, patrocinado pela Blaze. Ninguém fala nada. Deixe claro como isso aqui funciona, eu pelo menos não vejo nenhum problema, só que essa é a minha régua moral. E como eu disse lá no começo, você pode discordar à vontade, contanto que trate todo mundo com respeito. Exatamente, você pode muito bem discordar de mim. É só você colocar seus pontos aqui embaixo, como eu sempre pedi pra vocês. Discorda de mim? Coloca os pontos de vocês aqui embaixo, sem problema nenhum. Eu gosto de debater com vocês também, tá? Muito bom separar um tempinho pra me responder o comentário de vocês. Eu quis contar essa história pra vocês sobre o desfecho do caso Blaze. Muito obrigado por acompanhar, se inscreve no canal caso você queira e até o próximo conteúdo. Então, perfeito. Essa é a visão aí apresentada pelo Lucas Burn. Eu vou deixar o link completo do vídeo aqui na descrição. E é isso, né? Tamo junto, um abraço, Nando Moura.